Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um podcast do canal. Temos o prazer de estar aqui de novo com o Robson Lousada Teixeira, que é advogado, pós-graduado em Direito e Processual Civil. Sejam bem-vindos, seu Robson. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar aqui com a gente novamente. E o assunto hoje é planos de saúde. Se o plano de saúde nega a cobertura de um exame, cirurgia ou remédio, o que podemos fazer? Bom, primeiro tem que verificar o tipo de contrato que existe para saber se a pessoa tem ou não direito à cobertura que está pretendendo. Então, há várias formas de contratação. A contratação, inclusive, em que a pessoa tem que apresentar uma declaração de saúde. Nessa declaração de saúde tem o que se chama de CPT. Na verdade, esse CPT é uma cobertura parcial temporária, que ela é exclusiva para aquelas doenças pré-existentes. Então, se a pessoa por exemplo, é portadora de um câncer, ela declara na declaração de saúde dela quando contrata que ela está em tratamento oncológico e descreve o tipo de tratamento que ela tem, essa cobertura ela terá um período de carência. Por quê? Porque ela vai entrar sem tratamento num plano de saúde, que o princípio do plano é a mutualidade. Ou seja, as pessoas contribuem num grupo para poder atender a demanda de determinados beneficiários que podem adoecer. Então, nem toda negativa ela é abusiva. Então a gente tem que verificar se a negativa é abusiva ou não. Geralmente as negativas elas são com base em resoluções da ANS, tá certo? Que regulamentam a atividade dos planos de saúde. O plano de saúde hoje é a atividade mais regulamentada do Brasil. Então a gente tem que verificar que tipo de contrato se existe declaração de saúde, qual o motivo da negativa, para poder saber se essa negativa procede ou não. Acontece da negativa ser infundada? Acontece. Mas acontece também da negativa ser com base em alguma norma, em alguma regulamentação? Também é possível verificar. Então a gente tem que ver cada caso, analisar cada caso para saber se a negativa foi ou não infundada. Exatamente. Existe um prazo para o plano de saúde respeitar para autorizar o procedimento? Existem prazos para tudo no plano de saúde. Existe prazo para poder responder e existe prazo para poder atender. Então, há prazos para poder responder ao pedido, tá certo? E há prazos para poder atender ao pedido. Então, a ANS tem uma RN própria que regulamenta os prazos para cada tipo de procedimento, sendo que procedimento de urgência e emergência, esses são imediatos. E se esse prazo demorar demais? Se extrapolar o prazo, o que vai se verificar é a razão, o motivo. Por exemplo, o plano de saúde, ele tem um prazo para poder autorizar, atender a parte, o beneficiário, e autorizar. Se ele autoriza dentro do prazo, tem que se verificar, por exemplo, se o médico assistente teve dificuldade de fazer o agendamento, numa cirurgia, por exemplo, o médico assistente é responsável pelo agendamento. Tá? Não sendo caso de urgência e emergência, geralmente os beneficiários do plano, embora haja autorização pelo próprio plano, eles têm que aguardar o agendamento que é feito pelo médico assistente, porque geralmente é uma cirurgia eletiva. Se for uma cirurgia eletiva, ele vai fazer o agendamento com o médico. Então, às vezes as pessoas acham, eu tenho que ser operado em 21 dias. Não, em 21 dias é o prazo máximo para poder ser autorizado. Autorizou? Aí faz o agendamento com o médico assistente, faz o agendamento com o hospital ou a clínica onde vai ser feito o procedimento. Então, esses procedimentos que podem levar a extrapolar algum prazo que aparentemente seria obrigatório. Então, atender é obrigatório. Agora, o beneficiário tem que compreender que, para poder agendar uma cirurgia eletiva, um procedimento desse, por exemplo, ele tem que agendar isso com o médico assistente ou a médica assistente e também com o hospital ou a clínica onde ele vai fazer o procedimento. Doutor, o plano de saúde pode aumentar a mensalidade quando quiser? Não. O plano de saúde ele não pode fazer o reajuste quando ele quiser. O plano de saúde ele faz o reajuste na data base do contrato que foi firmado. Todo contrato, sendo ele coletivo ou não, ele tem uma data base.
Essa database consta do contrato e todos os anos, naquela database, vai haver o reajuste com base em critérios que são autorizados pela ANS. Então, por exemplo, um plano de saúde individual ou familiar, o reajuste, o índice de reajuste é estabelecido pela ANS. Em se tratando de um contrato coletivo, pode ser ele empresarial ou coletivo por adesão, esses contratos, eles seguem uma negociação. Então, se o contrato é firmado com uma empresa, vai se fazer um cálculo atuarial, verificar qual foi o percentual de sinistralidade do período e verificar qual é a necessidade de reajuste. Esse reajuste vai ser negociado com a empresa que contratou o plano empresarial coletivo. Se o plano for coletivo por adesão, esse plano coletivo por adesão eu vou explicar. No passado, uma associação, uma fundação, um órgão de classe podia contratar um plano empresarial. Aí, com a resolução 195 da ANS, a ANS acabou com isso. Por quê? Porque a pessoa juntava 5 pessoas, 6, criava uma associação e montava um plano empresarial. Esses planos são insustentáveis, tá certo? Os planos coletivos hoje, com menos de 30 beneficiários, eles têm que formar um pool, tá certo? Para garantir a mutualidade. Ou seja, para garantir que um grupo maior possa contribuir e haja, vamos dizer assim, um equilíbrio econômico financeiro do plano para suportar a demanda, as necessidades que são dos seus beneficiários. Perfeito. Doutor, como funciona o reajuste para as pessoas maiores de 60 anos? Então, esse reajuste já não existe mais, ele está limitado. Então, hoje já não há mais, já está pacificado que não haverá mais reajuste para essas pessoas acima de 60 anos. Então, é possível cancelar o plano sem multa? É possível cancelar o plano sem multa. De cancelar, quem pediu o cancelamento? O beneficiário ou o próprio plano cancelar? Como funcionaria as duas partes? As duas partes podem cancelar, mas há regras. Então, por exemplo, se um plano de saúde, para ele poder cancelar, ele tem que notificar com um período, um tempo de fazer uma notificação premonitória, informar a partir de quando vai acontecer, oferecer oportunidade à pessoa de migrar para outro plano. Então, assim, a rescisão do contrato, ela geralmente ocorre quando há um desequilíbrio econômico nos contratos. Então, o contrato ele se torna insuportável para uma parte ou para outra. Se ele se tornar insuportável, pode haver o cancelamento, mas tem que obedecer uma regra. Essa regra, ela impõe, inclusive, notificação prévia para não frustrar nenhuma parte nem outra, tá certo? Agora, quando o beneficiário ele tem interesse no cancelamento do seu contrato, ele pode pedir o cancelamento, sem problema nenhum, basta notificar e o contrato será cancelado. A qualquer momento ele pode cancelar o contrato dele. Quem não pode cancelar a qualquer momento é a empresa. Então, num plano empresarial, você tem que, no mínimo, se manter por 12 meses vinculado ao plano para só depois exercer o direito de rescisão. Então, num plano empresarial, a empresa tem que aguardar cumprir um período de 12 meses para poder pedir o cancelamento. E se esse plano ser cancelado sem nenhuma explicação? Isso é impossível. Plano nenhum pode ser cancelado sem explicação. Tá? Qualquer plano tem que necessariamente haver uma notificação. Vou dar um exemplo. Os planos coletivos por adesão são aqueles planos de associações, órgãos de classe, que contratam uma administradora e a administradora contrata o plano de saúde. Então, a administradora é uma estipulante, a associação ou órgão de classe é subestipulante, e esse subestipulante, que é o órgão de classe ou associação, pode contratar com seus associados, tá certo? Então, há essa forma de contratação também, que não é uma contratação tratada como empresarial, é uma contratação coletiva, mas por adesão. Também tem regras próprias. Perfeito. Tem algum direito que as pessoas não conhecem, deveriam conhecer sobre o plano de saúde? Então, os planos de saúde, no momento da contratação, eles são obrigados a fornecer a todas as pessoas que contratam, tanto de forma pessoal, familiar, como empresarial ou por contrato coletivo por adesão, a fornecer todas as informações
necessárias aos direitos e às obrigações de todos que estão contratando. Então, além do contrato, há um termo de responsabilidade, e nesse termo de responsabilidade constam todas as informações necessárias para a obtenção dos direitos que o beneficiário pode ter. Agora, se o beneficiário está em dúvida, tem dificuldade, não conseguiu interpretar o que está ali, a recomendação é acessar o site da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, e fazer a consulta. No site da ANS, ela vai obter a informação que ela tiver dificuldade de interpretar naquelas que já foram fornecidas pelos planos de saúde. Doutor, tem alguma idade mínima ou máxima para adquirir esse plano de saúde? Hoje há planos para toda a idade. Hoje há planos para todo, desde o recém-nascido até o mais idoso. Há planos que fornecem esse tipo de cobertura e há planos que não fornecem esse tipo de cobertura. Mas é possível contratar com qualquer idade. É óbvio que o menor vai ser quem vai contratar, vai ser o seu representante legal, e o menor será beneficiário desse contratante. Mas é possível, a partir do nascimento, de fazer um plano de saúde. Perfeito, doutor. Muito obrigada por mais esse episódio com a gente. Não há motivo para agradecer. E, gente, eu que agradeço. Esse que é o propósito do Harmonizando o Direito. É levar o direito de forma simples e descomplicada para a população. Mesmo que não seja de baixa renda ou baixa vulnerabilidade, a gente consegue espalhar o direito de forma simples para tirar esse juridiquês daqui da faculdade e levar para o mundo real, onde muitos não têm acesso. De qualquer maneira, eu deixo um conselho. Quem tiver dificuldade, não souber acessar um site, tiver dificuldade de interpretar um texto, um documento, procure um advogado ou uma advogada. Vai ser orientado de forma adequada. É a melhor forma. É a melhor forma de se orientar. Isso, de não se complicar. Exatamente. Também, né? Doutor Robson, muito obrigado. Não por isso. E até a próxima. Eu que agradeço. Obrigada.